Os Estados Unidos classificaram as facções criminosas Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho como organizações terroristas. A decisão foi anunciada pelo Departamento de Estado americano. O governo norte-americano afirma que os dois grupos são responsáveis por crimes graves e por tráfico de drogas em larga escala. Com essa medida, o governo americano pode bloquear todos os bens e contas bancárias que essas facções tenham em solo americano. Além disso, cidadãos dos Estados Unidos ficam proibidos de fazer qualquer tipo de negócio com os dois grupos brasileiros. O objetivo da medida é asfixiar as finanças dessas organizações criminosas no exterior. Parlamentares da oposição comemoraram a decisão. Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, afirmou que Flávio Bolsonaro foi mais efetivo que os 3 anos do terceiro mandato do governo Lula. O senador Isalci Lucas, correligionário de Flávio, classificou a ação do pré-candidato à presidência da República como uma vitória para o Brasil. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, parabenizou Flávio Bolsonaro pela articulação com o governo americano e afirmou que o PCC e o Comando Vermelho não são facções, são terroristas armados contra o povo brasileiro. Na publicação em uma rede social, Tarcísio também reforçou a atuação internacional do PCC e do CV, destacando que as duas facções brasileiras dominam territórios, impõem toque de recolher, matam inocentes e desafiam o Estado praticando terror. Já em nota à imprensa, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública criticou o que chamou de uso político do tema. Abre aspas. O FBSP lamenta que um tema com implicações profundas na soberania e autonomia do Brasil, na sua economia, sistema financeiro e nos mecanismos de cooperação regional e internacional tenha sido capturado pela disputa eleitoral e a medida norte-americana incentivada como solução de um problema bem mais complexo, sem considerar os riscos de saídas unilaterais de outras nações para uma economia do porte da brasileira. 7:04 agora, antes da gente ouvir a análise inicial dos nossos comentaristas, a gente traz agora o que muda a partir desse momento, dessa decisão que passará a valer no próximo dia 5 de junho. Na prática, autoridades americanas podem bloquear contas e ativos, restringir movimentações financeiras, impedir acesso ao sistema bancário americano, aplicar sanções internacionais e punir pessoas e empresas que tenham relações comerciais com integrantes desses grupos. E para isso, Donald Trump poderia recorrer, por exemplo, principalmente a 2 legislações americanas, a Lei RICO e a Kingpin Act. A RICO, que é a lei das organizações corruptas e influenciadas por crimes, na sigla em português, foi criada para combater organizações criminosas nos Estados Unidos e permite processar grupos envolvidos em crimes continuados, como lavagem de dinheiro, corrupção, extorsão e tráfico. A legislação é considerada uma das principais ferramentas americanas contra organizações criminosas complexas. Já a Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, conhecida como Kingpin Act, é voltada ao combate ao narcotráfico internacional e autoriza o governo americano a bloquear bens e contas, proibir transações financeiras, restringir acesso ao sistema bancário americano e aplicar sanções contra pessoas e empresas ligadas ao tráfico. Bom, ambas as leis exigem, no entanto, investigações formais, a produção de provas, a análise judicial, tudo isso antes da aplicação das sanções. Vamos começar pela Berenice Leite, direto de Brasília, dividindo a tela contigo mais uma vez, Berenice. O governo Lula ainda não se manifestou oficialmente em relação a essa decisão do governo norte-americano. O governo brasileiro, a gente sabe, vinha tentando ali nos últimos meses evitar essa designação, porque avalia que isso poderia abrir um caminho, um precedente para uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil. Então, essa aplicação de sanções severas em setores econômicos, financeiros também. É possível que haja uma resposta do governo brasileiro ainda hoje? O que você traz para a gente? Daniel, sem dúvida, essa resposta vai vir ainda hoje. Acredito que por meio de nota, inicialmente, o próprio presidente Lula também deve estar ali já tendo seu discurso escrito por seus assessores, não é mesmo?
Mas alguns interlocutores, representantes da base governista no Congresso já se manifestaram. Agora há pouco, por exemplo, eu estava ouvindo a manifestação do líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, e ele, mais uma vez, né, usando como escudo essa questão da soberania do nosso país. Mas é mais do que evidente que nós já perdemos essa soberania em diversas cidades, né, em diversos municípios onde o Comando Vermelho, né, o próprio PCC já dominaram vários territórios aqui dentro do nosso país. Então, o que eu percebo nesse momento é que os Estados Unidos estão oferecendo uma ajuda para combater a criminalidade, né? E se nós formos apontar aqui as medidas que vocês muito bem trouxeram aqui, que cabe a partir dessa classificação como grupos terroristas, não vejo motivo pelo qual aí o governo federal ficar se esperneando e achando ruim. Afinal, são medidas efetivas. O próprio sufocamento financeiro é muito importante. E nós vamos ouvir hoje, inclusive, certamente, o que eles já estavam argumentando, né? O governo do PT, durante a produção do pacto que foi aprovado no Congresso, previa essa classificação das facções criminosas como grupo terroristas, e eles justificavam também que o Comando Vermelho, o PCC, enfim, eles não tinham um projeto de poder, não tinha nenhuma questão ideológica envolvida, o que não é verdade, né? Há muitos anos já, a Polícia Federal, o próprio Ministério Público vem denunciando, em 2024, inclusive, eu puxei aqui uma notícia que fala sobre o financiamento de campanhas nos municípios, né? Então, são facções criminosas, são organizações mesmo, eles se organizam, fazem a lavagem de dinheiro por meio de empresas que gerem administrativamente, às vezes até o transporte de uma cidade, o serviço de limpeza, e tudo isso, né? Como é que eles conseguem chegar a essas licitações nessas prefeituras? Financiando essas campanhas. Então, não é verdade que esses grupos criminosos não dominam e não têm uma questão ideológica, um projeto de poder por trás. E mais do que isso, essa decisão foi tomada num timing muito preciso, né? Justamente no dia em que Flávio Bolsonaro desembarcou aqui em Brasília, e olha, foi recebido por muita gente, né, uma multidão de pessoas aqui no aeroporto, e agora parece que tudo faz sentido, porque naquela coletiva de imprensa que ele concedeu ainda lá em Washington, foi o tema principal, né, a segurança pública. Parece que ele já sabia que essa medida seria tomada, Daniel. Os Estados Unidos